Antes de prosseguirmos, é importante dizer que existem vários estereótipos e preconceitos ligados a esse país, especialmente por muitos de nós brasileiros. E nesse vídeo vamos buscar nos desprender deles, apresentando aspectos geográficos e históricos, além de várias características e curiosidades bem interessantes sobre o Paraguai. Oficialmente chamado de República do Paraguai, esse é um país que está localizado no centro da América do Sul, sendo que muitas vezes é dito que o Paraguai encontra-se localizado no coração da América do Sul. Ele faz fronteira com 3 países, com a Bolívia, com a Argentina, que é a sua maior fronteira, e com o Brasil, através dos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Com uma área de aproximadamente 406.752 km², o Paraguai tem um território que é um pouco maior do que o estado brasileiro do Mato Grosso do Sul. E juntamente com a Bolívia, esse é um dos 2 países sul-americanos que não possui uma costa marítima. Mas apesar de não ter uma área costeira, o Paraguai tem um acesso ao Oceano Atlântico por meio da Foz do Rio da Prata. O território que atualmente corresponde ao Paraguai foi habitado no passado por diferentes povos indígenas, entre os quais se destacam os Guaranis. Por volta do ano de 1530, os espanhóis chegaram nessa região e deram início ao período de colonização europeia. Nesse período, a população nativa foi escravizada e surgiram várias missões jesuítas, sendo que elas tinham o propósito de proteger os indígenas, além de introduzir o cristianismo e a cultura espanhola na região. Essas missões jesuítas, com o tempo, acabaram sendo reprimidas com bastante violência pelos colonizadores espanhóis, que infelizmente acabaram dizimando a maior parte das comunidades indígenas locais. Em 15 de maio de 1811, o Paraguai obteve, de forma pacífica, a sua independência da Espanha. E em 1814, o país passou a ser governado pelo ditador José Gaspar Rodrigues Francia, que comandou um processo de isolamento do resto do mundo, cortando relações com outras nações e controlando de forma rigorosa a entrada e saída de pessoas do país, o que contribuiu para preservar o caráter homogêneo do povo paraguaio. Em 1840, o Paraguai passou a ser governado por Carlos Antônio Lopes, que abandonou o isolacionismo e expandiu o seu comércio externo, promovendo um intenso processo de industrialização e de investimentos em infraestrutura, sendo que o Paraguai foi responsável pela construção da primeira ferrovia da América do Sul. Em 1862, assumiu a presidência Francisco Solano Lopes, que era filho de Carlos Antônio Lopes, e ele fez com que o país atingisse um alto grau de desenvolvimento econômico, recebendo inclusive o status de potência regional no continente. E buscando obter uma saída para o mar e expandir o seu comércio externo, no ano de 1865, o país acabou entrando em guerra contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai, no conflito que ficou conhecido como a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança. Essa é considerada até hoje como a guerra mais sangrenta de todo o continente americano. A bandeira do Paraguai é um retângulo composto por 3 faixas horizontais nas cores vermelha, branca e azul. E um fato curioso é que essa é a única bandeira do mundo que tem frente e verso, sendo que de um lado está o escudo nacional e a inscrição República do Paraguai, e do outro está o selo do tesouro e o lema Paz e Justiça. A moeda do país é o Guarani, que foi criada em 1944 e é considerada como a moeda mais antiga que ainda está em circulação em toda a América do Sul. Atualmente, a economia do Paraguai baseia-se na produção de produtos agropecuários e florestais, que representam cerca de 75% das suas exportações, sendo que o país é um grande produtor de cana-de-açúcar, milho, arroz, erva mate e soja. E vale dizer que o Paraguai está hoje entre os 10 maiores produtores mundiais de soja. A sua pecuária também é bastante desenvolvida e o Paraguai encontra-se entre os 30 maiores produtores mundiais de carne bovina. E o país também é um grande produtor e exportador mundial de energia hidroelétrica, com destaque para o complexo binacional de Itaipu, que pertence ao Paraguai e ao Brasil, e é uma das maiores usinas geradoras de energia hidroelétrica do mundo. Uma característica marcante da geografia do Paraguai é a presença de numerosos rios que estão intimamente relacionados com a vida econômica e política do país. Esses rios formam a maior parte das suas fronteiras e constituem o seu mais importante meio de transporte, sendo que os rios Paraguai e Paraná são os mais importantes do país. O Paraguai possui vários portos fluviais e o maior deles está localizado em Assunção, que é a sua capital e maior cidade, possuindo aproximadamente 550 mil habitantes. Estima-se que a maior parte da sua população seja formada por mestiços de indígenas guaranis e imigrantes europeus, que constituem uma população bastante homogênea.
O Paraguai possui dois idiomas oficiais, que são o espanhol e o guarani, e mais de 90% da sua população fala esses dois idiomas, o que faz com que o Paraguai seja reconhecido como um dos poucos países bilíngues do mundo. E com relação à religião, a maioria da população paraguaia se considera católica. E conforme os dados do Vaticano, o Paraguai é reconhecido como o país latino-americano que possui o maior percentual de católicos, que compreendem mais de 85% da sua população. O Paraguai mantém com orgulho seu passado indígena e no país é possível ver as marcas da cultura guarani em todas as áreas artísticas, sendo mescladas com os costumes que foram trazidos pelos colonizadores espanhóis. Na música, os instrumentos populares mais utilizados são a harpa e a viola, e nas danças ganham destaque a polca e a galopa.